Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo Leal e eu sou novo professor de matemática aqui do Explica Enem. Essa é a minha primeira aula e vai ser um prazer dar aula para vocês. Eu gosto muito de exatas e só me apresentando um pouco mais, eu sou formado em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, lá no Rio de Janeiro. E acabou que eu estudei muito para o vestibular nas áreas de exatas, então vai ser muito legal compartilhar esse conhecimento aí com vocês. E vamos lá, a aula de hoje vai ser sobre isso aí, pirâmides. Vamos que vamos. Vamos lá. Pirâmide. O que é que a gente pensa quando fala pirâmide? As grandes pirâmides do Egito. Todo mundo conhece, todo mundo já viu, então é um formato já conhecido por todos nós. Vamos lá, nessa aula eu vou seguir o seguinte sumário. Vou explicar o que são pirâmides, né, a definição mais matemática da coisa, os elementos dela, os elementos matemáticos, né, os nomes, tudo mais. Vou apresentar para vocês os tipos de pirâmides e algumas fórmulas, né, de área e de volume, e depois a gente vai fazer alguns exercícios para fixar e mostrar para vocês como que funcionam as coisas. Então vamos lá. Let's go! Vamos lá. Primeiramente, o que são pirâmides? A definição matemática de pirâmide é o seguinte: pirâmide é um sólido geométrico construído no espaço com base em um polígono no plano e um ponto fora desse plano. Aí você pensa assim, cara, como assim? Que definição esquisita. Tá, na prática, vamos, vamos visualizar. Eu trouxe aqui um desenho e vamos ler a definição de novo olhando para o desenho. Pirâmide é um sólido geométrico, ou seja, se ele é um sólido, ele é algo que está no espaço, ele não está somente em um plano, é como se fosse algo 3D que você pode pegar, certo? E ele tem a base em um polígono, então todo mundo sabe que é um polígono, essa aula já foi dada. Um polígono é um conjunto de arestas que se fecham e estão no mesmo plano e um ponto fora desse plano, ou seja, é esse vértice daqui. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o polígono que está em um plano, um ponto fora dele, e aí a gente liga todos os vértices e forma a pirâmide, beleza? Essa é a definição matemática dela. Quais são os elementos da pirâmide? Vamos lá, aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada, só como exemplo, tá? Mas esses elementos eles servem para qualquer tipo de pirâmide. Então, primeiro a gente tem aqui a base dela, certo? Que é o polígono, certo? Ele tá no mesmo plano. E a base, ela vai ter uma aresta. Então, essa aqui é a aresta da base e esses carinhas aqui são os vértices da base. Além da aresta da base, a gente tem também as arestas laterais, que são as que ligam a base até o vértice da pirâmide, beleza? Do vértice da pirâmide existe a altura que liga o vértice até o centro aqui, ó, do polígono que está na base. E nas faces laterais, certo? Que nesse caso são formadas por triângulos, como a gente pode ver, ó, isso aqui é uma face lateral. Existe o apótema, que é como se fosse a altura da face lateral. Então, ele é uma aresta que vem aqui do vértice até o meio da face lateral. Esses são os elementos da pirâmide e a gente vai falar sobre eles aí na resolução dos exercícios. Vamos lá, quais são os tipos de pirâmides? A gente pode classificar elas quanto a base, quanto a inclinação. Então, com relação à base, a gente usa o nome do polígono que está formando a base. Então, nesse caso daqui, o polígono que está formando a base é um triângulo. Então, o nome dessa pirâmide vai ser pirâmide triangular. Nesse caso do meio, o polígono que está formando a base é um polígono que se chama quadrado. Daí o nome dessa pirâmide vai ser pirâmide quadrangular. E nesse caso daqui, a base é um pentágono. Então a pirâmide vai se chamar pirâmide pentagonal e assim por diante. Se for um hexágono, vai ser pirâmide hexagonal e assim vai. A gente também pode classificar as pirâmides com relação à inclinação, certo? Então, aqui na nossa esquerda, a gente tem uma pirâmide reta e na nossa direita, a gente tem uma pirâmide oblíqua, certo? A diferença é que na pirâmide reta, e a gente puxa a altura dela e ela coincide com o centro
do polígono. No caso da pirâmide oblíqua, se a gente puxar a altura, ela está coincidindo fora do polígono, beleza? Mas em geral a gente vai trabalhar com as pirâmides retas. E outro termo que é bastante usado são as pirâmides regulares, que é definida da seguinte forma. Uma pirâmide é dita regular quando sua base for um polígono regular. Então, basicamente, quando for formada por quadrados e triângulo e hexágono e coisas do tipo. Essas aqui são as pirâmides que, em geral, a gente vai trabalhar mais. Beleza, dadas essas definições, vamos fazer algumas continhas e depois alguns exercícios para a gente fixar, beleza? Essa vai ser uma aula bem curtinha, eu vou tentar ser bem claro e objetivo com os assuntos. Como que a gente calcula a área das pirâmides? É uma fórmula bem genérica e isso pode até assustar algumas pessoas por não ter uma fórmula pronta ou com os dados bem definidos, mas a área da pirâmide ela é definida como a soma da área da superfície lateral com a sua área da base. Simplesmente assim. E a gente não consegue definir uma fórmula fixa, porque tanto a base como a área lateral vai mudar de acordo com a pirâmide. Por exemplo, a base pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, e eles são calculados de formas diferentes. E o mesmo acontece com a área da superfície lateral, certo? Então, a fórmula geral é essa, mas vai depender de caso a caso. Por isso, a gente vai fazer bastante exercício para fixar. Com relação... Na verdade, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho para fixar. A gente vai calcular a área de uma pirâmide regular quadrangular que possui as seguintes medidas. A aresta da base mede 18 centímetros e a altura mede 12 centímetros. Então, eu já peguei um desenho dela para facilitar, certo? Então, ó, a aresta da base mede 18, então a gente tem uma pirâmide quadrangular com um quadrado aqui na base e a aresta dele vale 18. E a altura mede 12 centímetros, então já peguei aqui 12 centímetros. Como que a gente vai resolver essa questão? A gente quer calcular a área total, certo? Então, a gente precisa tanto da área da base como das áreas laterais. Vamos primeiro calcular as áreas laterais. Percebe-se que as áreas laterais são triângulos, certo? E para calcular a área de um triângulo, eu preciso da base dele e da altura. E como a gente pode ver, a altura é exatamente o apótema da pirâmide, que aqui eu estou chamando de G, beleza? E ele é um valor que eu não tenho, eu só tenho a altura e o lado da base. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Pitágoras nesse triângulo daqui, que está em azul, certo? Sendo que o valor M, ele é metade da aresta do quadrado. Então, como a gente pode ver aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, cuja altura é 12, e o outro cateto vai ser metade da aresta do quadrado, que é 18 dividido por 2, que vai dar 9. E aí eu vou fazer um Pitágoras. Lembrando que Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. E aí, fazendo essas continhas, eu vou chegar aqui, g ao quadrado é igual a 225, e tirando a raiz e extraindo a raiz positiva, eu vou ter que o g, que é o apótema da pirâmide, vale 15 centímetros, beleza? E aí, com esse valor, eu vou conseguir calcular a área do triângulo, do triângulo da lateral, certo? Como que a gente calcula a área do triângulo? É a base dele, que numericamente tem o mesmo valor da aresta do quadrado, vezes a altura, que vai ser o apótema da pirâmide, dividido por 2, como a gente pode ver aqui, certo? Então, substituindo os valores na fórmula, eu vou ter 18, que é o lado do quadrado, vezes 15, que é o apótema, dividido por 2. Fazendo essas continhas, eu vou chegar que a área do triângulo é 135 centímetros quadrados, beleza? Daí, agora eu preciso calcular a área da base. E como a área da base é um quadrado, como que eu calculo? Lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Como o lado é 18, fazendo essas continhas, eu chego que a área da base é de 324 centímetros quadrados. E aí, para chegar na área total, eu vou ter 4 vezes a área do triângulo. Por que 4? Porque eu tenho 4 triângulos formados nessa pirâmide, beleza? Então, vão ser 4 triângulos vezes, aliás, mais a área do quadrado. Ou seja, 4 vezes 135, que eu já tinha calculado,
mais 324, que eu já calculei aqui, somando 864 centímetros quadrados. Essa é a área total dessa pirâmide, beleza? Esse é um exemplo aí para a gente ver como que funciona. Tem outra grandeza também que é muito usada, que é o volume das pirâmides, tá? E ele é calculado da seguinte maneira. O volume da pirâmide é igual a 1/3, tem que lembrar desse 1/3, tá? Senão vai errar as contas, da área da base, beleza? Vezes a altura da pirâmide. Da mesma forma que a área, essa também não é uma fórmula específica, né, com valores específicos, porque como a base pode mudar, a fórmula da área da base vai mudar. Então, se for um hexágono, se for um quadrado, vai ser calculada de maneira diferente. Mas a forma genérica da fórmula é essa daqui, tá? E aí, vamos fazer alguns exercícios agora para a gente fixar e praticar. Vamos lá. Uma pirâmide hexagonal tem... Eita, vamos lá. Questão de definição. Eu busquei aqui, desenhei uma pirâmide hexagonal, então vamos eliminando por alternativas, certo? Ela tem 6 vértices. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 7 vértices, ou seja, não é a letra A. Ela tem 7 faces triangulares. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Errado também. Corta. Ela tem 7 arestas. Com certeza não, né? Porque só a base dela tem 6 arestas, porque é um hexágono, e todos os vértices se ligam aqui. Então ela tem bem mais do que 7 arestas. Ela tem 12 arestas? Eu acho que sim, né? Porque a gente tem 6 arestas na base, visto que é um hexágono, e cada vértice, que são 6, se ligam ao vértice do topo. Ou seja, 6 mais 6, 12. Então, a resposta para essa questão aqui é a letra D. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem um lado da pirâmide medindo 10 centímetros e a altura de 30 centímetros. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Então, vamos lá. Só lembrando, qual é a fórmula para cálculo de volume? É 1/3 da área da base vezes a altura, beleza? Então, a gente vai precisar calcular tanto a área da base e depois multiplicar pela altura da pirâmide. Então, voltando lá no exercício, nós temos que a área da base, como ela é um quadrado, basta a gente multiplicar o lado pelo lado, beleza? Então, como o lado é 10 centímetros, vamos ter 10 ao quadrado, que é 100 centímetros quadrados, beleza? Então, a área da base vai valer 100 centímetros quadrados. E para calcular o volume, eu vou pegar essa área da base e multiplicar pela altura e depois não esquecer do 1/3, beleza? Então vamos lá, volume vai ser 1/3 da área da base, que eu acabei de calcular, vezes a altura. Fazendo as continhas, 1/3 vezes 100 vezes 30. O 3 de baixo cortou com 30 e virou 10. Resolvendo a continha, eu vou ter que o volume dessa pirâmide vai ser de 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? Simples, sem estresse. Vamos para o próximo. Vamos lá. Uma pirâmide de base quadrada tem 18 metros de altura e 20 metros de apótema lateral. Lembrando, apótema lateral é o que liga o vértice da pirâmide lá em cima ao ponto médio da aresta da base. Beleza? Então, calcular a área da base e o volume da pirâmide. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que eu já separei aqui esse triângulo amarelo, porque vai ser útil para a gente. Para que ele vai ser útil? Como eu não tenho o lado da base, eu preciso calcular ele, achar o valor, para que eu possa calcular a área da base, correto? Como eu tenho a altura e o apótema lateral, nesse triângulo retângulo daqui, eu vou fazer um Pitágoras para descobrir esse M. E aí a gente percebe que o M é metade do L, que é o que eu preciso, beleza? Então, fazendo essas continhas, olha só, esse aqui é o triângulo, beleza? Os valores dele é 20, 18, e aqui eu já coloquei L sobre 2. Como eu falei, o M ele é metade do L. Daí, fazendo Pitágoras, eu vou ter que 20 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, beleza?
E aí, fazendo as continhas, eu vou calcular o quadrado do 20, o quadrado do 18. Lembrando que quando vai calcular o quadrado de uma fração, é o quadrado do cara que está em cima do numerador e do denominador também, beleza? Daí, passando para cá, o que é que eu fiz? Eu passei o 324 subtraindo e depois passei o 4 que estava embaixo do L, multiplicando para lá, beleza? Ui, passei sem querer. E aí, fazendo essas continhas, eu chego que L ao quadrado é igual a 304 metros quadrados. Beleza? Tranquilo. Só que eu poderia tirar a raiz desse número? Poderia. Só que, como ele não pediu o valor de L, eu não preciso tirar a raiz desse número. Já que ele está pedindo para mim a área da base, e eu sei que a base é um quadrado, a área de um quadrado é o quê? É o lado vezes o lado, ou seja, o lado ao quadrado. E como eu já tenho esse valor daqui é exatamente o que eu quero. Ou seja, a área da base, que é o quadrado, vai ser isso aqui, 304 metros quadrados. Beleza? E agora, para calcular o volume, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área da base que eu calculei, multiplicar pela altura e não esquecer do 1/3. Beleza? E aí, o que é que a gente vai ter? 1/3 vezes 304 vezes 18. Fazendo essa continha, a gente vai chegar que o volume da pirâmide vai ser de 1.824 metros cúbicos. Beleza? Tranquilo, né? Só aplicar a fórmula e lembrar de fazer o Pitágoras. É isso, galera. Essa foi a nossa aula de pirâmides. Eu tentei ser bem objetivo e prático na aplicação dos conceitos, tá? E espero que vocês tenham entendido. Se alguém teve alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que depois eu dou uma olhada e respondo, tá? Obrigado pela atenção e vejo vocês na aula de exercícios. Valeu, galera!